Vamos falar sobre aquele grave acidente que aconteceu ontem lá na Jatiuca, em que um carro bateu violentamente em uma motocicleta, deixando Yarlen Jackson, de 39 anos, morto, e o amigo que estava na garupa, gravemente ferido. Vamos então ao vivo com a repórter Italine Marques, que tem novas informações sobre a investigação, né? Porque o motorista que provocou esse acidente, ele foi preso, né, Italine? E aí, qual é a situação no momento? Oi, Bia. Sim, ele foi preso ontem aqui, foi conduzido à central de flagrantes, porque, por sinal, a população ficou tão revoltada com aquela situação que queria linchá-lo, até porque dentro do carro havia garrafas de bebida alcoólica, ele claramente estava com sinais de embriaguez, ele que estava dentro desse carro, acompanhado de 3 mulheres, de acordo com o que eu mesma ouvi aqui de testemunhas que estavam neste cruzamento, porque eu quem cobri ontem esse acidente, por sinal. Bia, ele foi conduzido à central de flagrantes na parte alta de Maceió, no bairro Tabuleiro do Martins, e essa prisão em flagrante foi convertida pela Justiça em prisão preventiva, ou seja, ele vai responder a esse crime, porque é um crime de trânsito, ele vai responder preso. O caso já vem sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas. Quem está à frente desse inquérito é o delegado Carlos Reis, que já vai ouvir testemunhas a partir de amanhã. Essas pessoas vão começar a ser convocadas e também vai recolher as imagens de câmeras de circuito interno, porque aqui nesse entorno há muitos estabelecimentos, Bia. Essa é uma via muito conhecida aqui em Maceió, principalmente na parte baixa, e tem estabelecimentos dos mais variados segmentos. E a grande maioria tem câmeras de circuito interno, como neste cruzamento que flagraram essa ação. Aqui ainda há resquícios, Bia, desse choque de ontem entre esses 2 veículos, sangue das vítimas, pedaços de vidro também do carro que ficou danificado com o impacto e também foi danificado pelos moradores que, como eu disse para você, ficaram revoltados com essa situação. Por sinal, a Polícia Militar de Alagoas e a Ronda no bairro precisaram ser acionadas às pressas para que esse condutor, um homem de 64 anos, não fosse linchado aqui no local. Bia, para quem não acompanhou esse caso que a gente trouxe ao longo da programação aqui da TV Pajuçara, eu vou refrescar a memória de quem não lembra e também informar quem não sabe. Foi ontem, por volta das 5h30 da tarde, 5h20 da tarde, aqui neste cruzamento, entre a Avenida Doutor Júlio Marques Luz, conhecida popularmente como Avenida Jatiuca, era o nome anterior, com a Rua Maria Júlia dos Santos, no bairro da Jatiuca, parte baixa da capital. De acordo com o que foi relatado por quem estava aqui no local, né, por quem testemunhou essa colisão, e também constatado ao longo da investigação da Polícia Civil, esse condutor, o homem de 64 anos, ele vinha dali, ele vinha da Rua Maria Júlia dos Santos, e ele não teria respeitado esse cruzamento. Não há sinal de trânsito, mas a preferência ela é de quem está trafegando pela Avenida Doutor Júlio Marques Luz, que é onde estava esse condutor, o Antônio Jackson da Silva, de 38 anos, acompanhado do colega dele, o Garupa. E aí o condutor do carro teria invadido esse cruzamento e colidiu com essas 2 vítimas. O Antônio Jackson não resistiu aos ferimentos, ficou caído exatamente aqui, onde há ainda a marca da poça de sangue, porque havia muito sangue aqui ontem. Ele morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda chegou a ser acionado. Nós estávamos aqui quando os profissionais do SAMU fizeram esse atendimento e perceberam que não havia mais sinais vitais, que ele já estava morto. E quando a gente chegou aqui ontem, o outro rapaz, né, o Garupa, já havia sido socorrido, Bia, mas ao que a gente sabe, por sinal, a nossa produção de telejornalismo da TV Pajuçara entrou em contato com a esposa dele. Ele está hospitalizado em estado grave. Ontem, conversando com quem estava aqui no entorno do acidente, as pessoas diziam que ele sangrava muito pelos ouvidos. Havia muito sangue também no local onde ele ficou caído.
e a esposa dele confirmou que ele sofreu uma fratura no maxilar e também no ossinho do ouvido, e por isso que ele está ainda sangrando tanto, sentindo muitas dores e também sem memória. Não consegue se lembrar do que aconteceu e nem sabe ainda que o colega dele faleceu. Ele também sofreu uma fratura na bacia, passou por cirurgia e segue aí hospitalizado, mas ao que a gente sabe em estado grave. E foi constatado, como era uma suspeita ontem, foi comprovado que sim, o condutor, um homem de 64 anos, que até disseram para a gente ontem que ele mora aqui nessa região, no bairro da Jatiuca, ele estava embriagado. Ele havia sim ingerido bebida alcoólica, isso foi comprovado pela polícia, o que agrava ainda mais a situação dele, Bia. E aqui ontem, olha, era uma tristeza. Uma cena assim horrível. Quando a gente estava aqui, a equipe ontem composta por mim, pelo meu repórter cinematográfico Cleveton Carvalho e também pelo meu auxiliar, o Jailson, nós inclusive flagramos a chegada dos familiares do Jackson, a mãe dele. A gente tem essa imagem de arquivo de ontem, uma senhora morena com um vestidinho preto e também outros homens estavam com ela, que eu acredito aparentavam ser irmãos do Jackson. Algum grau de parentesco tinham com ele. E um dos homens, ele, naquele impulso, assim, essa imagem ficou marcada na minha cabeça ontem, inclusive fiquei processando, foi até difícil para dormir, porque o Jackson já estava coberto, né, com aquele plástico que é colocado nas vítimas fatais de acidentes, de homicídios, dessas circunstâncias, e ele tirou o plástico e ficou lá balançando ele e falando com eles. Foi muito forte. E a mãe, coitada, caída aqui na calçada, aos prantos, gritando, chorando. Uma revolta muito grande desses familiares, e a gente super entende. Porque a suspeita que existia ontem de que esse condutor, um homem de 64 anos, estava embriagado, isso foi absolutamente comprovado. Sim, ele ingeriu bebida alcoólica. Dentro do carro dele, a gente também tem essa imagem. O meu repórter cinematográfico, Cleveton, fez esse flagrante. Havia garrafas de bebida alcoólica e, por essa razão, ele foi absolutamente imprudente, assumindo o risco de matar, atravessando aqui, ó, os condutores aguardam, a preferência é de quem vem pela Avenida Jatiuca, pela Avenida Doutor Júlio Marques Luz. As pessoas aguardam, quando não vem mais veículo, aí as pessoas fazem a travessia como esses condutores vêm fazendo agora. Esse é o jeito correto, o que esse motorista de ontem não fez e acabou tirando a vida desse trabalhador, um homem de bem. Ao que a gente sabe, trabalhava com refrigeração, era um rapaz que gostava muito de futebol, apaixonado por futebol, e esse outro colega dele que está em estado gravíssimo. A gente espera que ele se recupere, mas precisa ser muito otimista, e a gente está sendo. Eu volto ao estúdio com você, Bia.